Diziam que o filho do milionário vivia em completo silêncio. Não era timidez, nem birra de criança mimada. Era como se ele tivesse trancado a própria alma por dentro, inacessível. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Até que uma nova empregada cruzou o portão daquela mansão. E sem saber, ela estava prestes a fazer o que ninguém jamais conseguiu. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Tainá respirou fundo antes de tocar a campainha. A mansão, no alto do Morumbi, parecia saída de um filme. Fachada de vidro, jardim milimetricamente aparado, silêncio quase cerimonial. Ajeitou o uniforme azul que tinha acabado de comprar no Brás com o dinheiro emprestado da vizinha. Estava ali por necessidade, claro. Sua mãe, doente na Bahia, precisava dos remédios caros que o SUS já não cobria, mas também por algo que nem ela mesma sabia explicar. O anúncio do emprego dizia apenas: família discreta, uma criança, ótimo salário. Só isso, nenhum detalhe. A porta se abriu. Do outro lado, um homem de aparência elegante, mas com os olhos marcados por noites mal dormidas, a recebeu com um aceno contido. Tainá, né? Pode entrar, disse ele, abrindo espaço para que ela passasse. Sou Gustavo. O interior da casa era silencioso, quase demais. Cada móvel estava no lugar exato, sem vestígios de bagunça, brinquedos, risadas ou qualquer coisa que lembrasse uma criança morando ali. Tainá sentiu um arrepio, não de medo, mas de estranhamento. Na cozinha, Gustavo ofereceu um copo d'água e foi direto ao ponto. Meu filho Daniel tem 7 anos. Parou de falar faz quase 2 anos. Os médicos dizem que é autismo. Outros acham que ele simplesmente desistiu. Desde que a mãe dele nos deixou. A voz falhou, mas ele se recompôs. Você vai cuidar da casa, mas também vai ter contato com ele. Não é fácil. Se quiser desistir agora, eu entendo. Mas Tainá não respondeu de imediato. Ela apenas olhou ao redor, como se escutasse algo que não estava sendo dito. E naquele instante, mesmo sem entender porquê, ela soube que não tinha vindo até ali à toa. Tainá não soube explicar o que a fez aceitar. Não era só o dinheiro, embora o valor oferecido por Gustavo fosse muito acima do normal. Era algo no olhar dele, um tipo de dor que ela reconhecia. Dor de quem perdeu alguém e, mesmo cercado de luxo, não conseguia preencher o buraco que ficou. Na manhã seguinte, ela chegou pontualmente às 8. Gustavo a esperava na varanda com uma xícara de café na mão, o semblante calado como na noite anterior. Levou-a para conhecer os cômodos da casa. Tudo impecável, tudo muito limpo, como se pouco fosse tocado. A área externa tinha uma piscina grande, mas sem brinquedos. O quarto da criança trancado. Você vai cuidar da limpeza e das refeições, mas quero que saiba que o principal motivo para ter te contratado foi meu filho, Daniel. Ele parou por um instante e, como se estivesse quebrando uma promessa feita a si mesmo, pegou uma chave no bolso e entregou a ela. Quarto dele, você pode entrar quando quiser. Só não espere um bom dia. Nem um sorriso. Ela pegou a chave com cuidado. Gustavo parecia mais cansado do que no dia anterior. As olheiras fundas, os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ele começou a falar, devagar, como quem caminha num campo minado. Daniel tinha 5 anos quando a mãe dele foi embora. Um dia, ela simplesmente fez as malas e disse que precisava se reencontrar. Disse que não aguentava mais a rotina, a pressão, o papel de mãe. Ele engoliu seco. Ela deixou um bilhete, uma mala de roupas e um filho que nunca mais falou depois disso. Tainá ficou em silêncio, ouvindo cada palavra com atenção. Sabia que ali não cabiam julgamentos. Cada família tinha suas próprias feridas. Levei ele em tudo quanto foi médico. Fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, terapeutas ocupacionais. Alguns disseram que era autismo leve, outros que era mutismo seletivo por causa do trauma.
Teve uma época que ele só dormia no chão do quarto, abraçado a um travesseiro que ela deixou para trás. Por meses, ele chorava até dormir. E depois, parou de chorar, parou de reagir, parou tudo. Gustavo apertou a xícara com força. Um filete de café escorreu pela borda. Eu tentei contratar babás, enfermeiras, cuidadoras, nada. Ele rejeitava todo mundo. Algumas ficaram 2 dias, outras algumas semanas. E então, quando vi seu currículo, alguma coisa me fez te chamar. Nem sei bem o que foi. Tainá sentiu um nó na garganta. Não sabia se era pela história do menino ou pela forma com que Gustavo falava dela, como se tivesse apostado suas últimas fichas em alguém que mal conhecia. Eu não sou especialista, seu Gustavo. Nunca cuidei de criança com essa condição. Mas vou fazer meu melhor, juro que vou. Ele assentiu com a cabeça, como se não esperasse menos que isso. Hoje à tarde ele vai descer um pouco para a sala. Não force contato. Se ele te ignorar, tá tudo bem. Só seja gentil. Depois do almoço, Tainá preparou um suco natural e colocou numa bandeja junto com alguns biscoitos amanteigados. Deixou tudo sobre a mesinha de centro e se sentou no sofá, fingindo assistir TV. Não demorou muito até escutar passos leves, vindos da escada. Daniel surgiu na entrada da sala, com os cabelos castanhos despenteados e uma camisa de dinossauros, meio larga no corpo. Seus olhos eram grandes e escuros, atentos a tudo. Ele não disse uma palavra. Também não olhou diretamente para ela. Sentou-se no chão, longe da bandeja, e começou a empilhar cubos de madeira com extremo cuidado. Tainá permaneceu em silêncio, observando discretamente. Reparou que ele ajeitava os cubos, sempre na mesma ordem de cor e tamanho. Quando um deles caiu, Daniel se encolheu levemente, como se esperasse ser repreendido. Mas Tainá apenas levantou devagar, pegou o cubo e o colocou no chão do lado dele. "Tá tudo bem. Pode continuar", disse com voz baixa e calma. Ele não respondeu, mas também não saiu. Era um começo. No fim da tarde, enquanto recolhia os brinquedos espalhados pela sala, ela percebeu que um dos cubos havia sido deixado propositalmente no sofá. Era vermelho. O mesmo que ela tinha ajudado a devolver mais cedo. Tainá olhou para o corredor, mas Daniel já havia sumido. Sorriu sozinha, como quem recebe um pequeno sinal de boas-vindas. Mais tarde, Gustavo apareceu na cozinha enquanto ela secava a louça. Ele ficou na sala mais tempo do que costuma. E não gritou, nem tentou se esconder, disse ele surpreso. Talvez ele só esteja observando, sentindo se pode confiar. Gustavo ficou pensativo. Depois completou. Ele faz isso com todo mundo. Fica olhando, testando. Mas quando fecha a porta, ninguém mais entra. Tainá enxugou as mãos no pano de prato com o rosto sereno. Talvez ele só esteja esperando a pessoa certa bater. Parte 3. O primeiro contato. Daniel espiava Tainá de longe, escondido atrás da poltrona na sala de estar. Ela se abaixou lentamente, mantendo distância, e começou a organizar os brinquedos espalhados. Sem olhar diretamente para ele, inventava historinhas enquanto arrumava. Até que, do nada, uma voz baixinha se soltou. "O carrinho vermelho tá com medo." Era a primeira vez que Daniel falava com alguém em meses. A partir daquele jantar, algo imperceptível começou a se mover dentro da casa. Era como se o ar estivesse menos denso, como se os móveis tivessem mudado de lugar, mesmo sem sair do lugar. Gustavo passou a descer mais cedo, aparecendo na cozinha antes de ir para o trabalho. Observava em silêncio enquanto Tainá fritava ovos e Daniel, sentado à mesa, desenhava alguma coisa em seu caderno de espiral azul. O menino não falava muito, ainda medindo as palavras, como se cada uma fosse um passo sobre gelo fino. Mas já respondia quando era chamado. Às vezes murmurava o nome das frutas enquanto ajudava a lavá-las na pia. Outras vezes comentava baixinho sobre os desenhos animados que via à tarde. A televisão antes vivia desligada.
Agora, passava quase sempre no volume mais baixo, como uma trilha de fundo para as mudanças que estavam acontecendo sem alarde. Tainá entendeu rápido que Daniel funcionava por ritmo, por rituais, por uma lógica que só ele entendia. Criou uma rotina suave, sem sustos, sem quebras bruscas. Passou a envolvê-lo nas pequenas tarefas do dia. Ele ajudava a separar os ingredientes para o bolo, escolhia a música no celular para tocar enquanto a massa crescia no forno, colocava a toalha na mesa na hora do almoço. Cada gesto era uma vitória escondida entre os minutos do cotidiano. Certo dia, ele apareceu na cozinha com um pedaço de barbante amarrado no dedo. Estendeu para Tainá como se fosse algo valioso. Ela se abaixou e perguntou: "É para mim?" Ele fez que sim com a cabeça. Depois, explicou com voz baixa, quase um sussurro: "É um laço, para não esquecer." Ela amarrou o barbante no pulso como se fosse uma pulseira cara e disse que nunca tiraria. Gustavo, naquele dia, chegou do trabalho mais cedo. Encontrou os dois, na varanda dos fundos, sentados em almofadas no chão, lendo um livro infantil. Tainá lia com entonações engraçadas, fazendo vozes diferentes para os personagens. Daniel ria com o rosto escondido entre as mãos, como se fosse pecado sentir alegria naquele lugar. Gustavo ficou ali por alguns minutos sem ser notado, apoiado na porta de vidro. Seu filho estava rindo. Não um sorriso forçado, não uma reação automática. Era uma risada sincera, como as que ele não ouvia havia anos. Durante o jantar, Gustavo comentou: "Ele tá rindo mais, né?" Tainá assentiu, servindo o arroz. "Tá. E também tá desenhando muito. Hoje fez um caminhão com rodas enormes. Disse que é para levar coisas pesadas, para ajudar quem tá cansado." Gustavo olhou para o filho com os olhos apertados. "Você é muito bom com desenhos, sabia?" Daniel respondeu com um sorriso tímido, sem levantar o rosto do prato. Naquela noite, enquanto guardava a louça, Tainá pensou no quanto um pequeno gesto podia abrir portas. Um desenho deixado no chão, um barbante no pulso, uma risada no final da tarde. Eram sinais discretos de um coração que começava a confiar. Nos dias seguintes, Daniel começou a puxar assunto com mais frequência. Queria saber de onde Tainá tinha vindo, como era Salvador, o que era Acarajé. Ela contava histórias da infância com um brilho nos olhos, e ele ouvia como se estivesse assistindo a um filme. Perguntou se na Bahia tinha jacaré, e Tainá jurou que sim, que um deles quase comeu o chinelo do irmão dela. Daniel gargalhou tão alto que assustou até a vizinha do lado, que espiava da janela. Gustavo começou a reparar nos detalhes. Reparava na forma como Daniel segurava a barra do avental da Tainá enquanto ela lavava a louça. No jeito como ele esperava ela chegar para começar a brincar. Na maneira como ele começou a falar nós, em vez de eu. Um dia, ao sair para o trabalho, Gustavo esqueceu o celular em cima da pia. Quando voltou para buscar, encontrou um bilhete colado na porta com fita crepe. Estava escrito com a letra de criança de Daniel: "Pai, hoje a gente vai fazer pão de queijo. Deixa a cozinha pra gente." Ele riu sozinho e respondeu por mensagem: "Claro, chefe." O dia correu como todos os outros, mas havia um brilho novo nos olhos de Daniel. Ele mediu os ingredientes com precisão exagerada, como se estivesse lidando com pó de ouro. Tainá não interrompia, só orientava com calma. No fim da tarde, os dois sentaram na varanda para comer o que fizeram, sujando os dedos de queijo derretido e farinha. Ao anoitecer, Daniel entregou ao pai um pequeno desenho. Era uma casa. No jardim, 3 pessoas. Um homem alto, uma mulher de cabelo preso num coque e um menino no meio, segurando as mãos dos dois. No canto inferior, o menino havia escrito algo com letras grandes: "Família." Gustavo segurou o papel por vários segundos. Depois se ajoelhou diante do filho e o abraçou com força, sem dizer nada. Tainá, do corredor, observava em silêncio. Não quis interromper.
Mas dentro do peito, o coração batia com a mesma força de quem reencontra um lugar para morar, mesmo sem ter se mudado. As manhãs começaram a ter outro som. Era Daniel quem ligava o rádio da cozinha logo depois que Gustavo saía para o trabalho. Ele escolhia sempre a mesma estação, aquela que tocava músicas antigas, de letra bonita e melodia suave. Enquanto Tainá varria o chão ou preparava o café, ele a seguia com os olhos e, às vezes, com perguntas inesperadas. Queria saber se ela já tinha andado de avião, se era verdade que no Nordeste fazia sol até no inverno, se ela tinha medo de trovão. Tainá respondia tudo com paciência e bom humor, misturando verdades com histórias inventadas. Dizia que no interior da Bahia o vento assobiava nomes à noite e que as estrelas lá pareciam lamparinas no céu. Daniel escutava encantado e quando ela ria, ele ria junto, como se quisesse guardar o som para os dias cinzentos. Certo dia, enquanto organizava os talheres, ele perguntou: "Você vai embora um dia?" Ela parou o que estava fazendo, pensou bem antes de responder e disse: "Todo mundo vai uma hora, Daniel, mas enquanto eu estiver aqui, você vai me ter todo dia." Ele não disse nada, apenas se aproximou e segurou a barra do avental dela com força, como se quisesse impedir o tempo de passar. Gustavo começou a reparar nessas pequenas coisas. Voltava do trabalho mais calado, mas ficava mais tempo na sala, só observando os dois. Às vezes os encontrava fazendo massinha colorida na mesa de jantar. Outras vezes jogando dominó na varanda dos fundos. Começou a sorrir mais, mesmo que discretamente. Passou a deixar bilhetes com recados carinhosos na geladeira e mensagens no celular de Tainá com coisas simples como "Obrigado por hoje" ou "Ele está dormindo melhor desde que você chegou." Uma noite, quando Tainá já estava recolhendo as almofadas da sala, Gustavo apareceu com 2 copos de chá. Estava com a camisa aberta no pescoço, descalço, com o rosto cansado, mas mais leve do que de costume. Ofereceu um dos copos a ela e sentou no sofá. Hoje, ele me contou sobre o dinossauro azul. Disse que o bicho protege os menores, que não deixa ninguém machucar. Tainá sorriu com o olhar, sem precisar dizer nada. Ele me disse que o dinossauro tem um segredo, que toda vez que ele fica triste, aparece uma moça que canta para ele dormir. Ela tomou um gole do chá, sentindo a garganta apertar. Você tem alguma ideia de quem seja essa moça? Tainá fez que não com a cabeça, mas seus olhos estavam úmidos. Nos dias que seguiram, a cumplicidade cresceu em silêncio. Daniel começou a escrever bilhetes para Tainá e colá-los pela casa. Um atrás da porta da lavanderia dizia: "Tia, não esquece de sorrir hoje." Outro, preso na tampa da manteiga, dizia: "Gosto quando você canta baixinho." Ela começou a guardar todos num envelope dentro da gaveta de meias, como se fossem cartas de um tempo precioso demais para ser esquecido. Gustavo, cada vez mais presente, passou a acompanhar os dois em pequenas tarefas. No fim de semana, sugeriu que fizessem um piquenique no quintal. Trouxe um tapete xadrez, comprou suco natural e sanduíches de padaria. Daniel escolheu os brinquedos que levaria e Tainá preparou bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ficaram os 3 sentados na grama, rindo das formigas que tentavam carregar farelos de pão. O sol estava baixo no céu e Daniel se deitou com a cabeça no colo de Tainá, cantando baixinho um refrão que ela costumava entoar enquanto limpava a casa. Mais tarde, quando o menino já dormia, Tainá se levantou para recolher os restos da toalha. Gustavo se aproximou e segurou uma das beiradas com ela. "Você mudou tudo aqui dentro, Tainá. Não sei como agradecer." Ela olhou para ele, tentando esconder o que sentia. "Eu não fiz nada que qualquer pessoa com carinho não fizesse. Só fiquei." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com a voz mais baixa: "É que ninguém tinha ficado até agora, só você." Os olhos deles se encontraram por tempo demais, mas nenhum dos dois avançou. Havia algo no ar que ainda precisava amadurecer.
A noite caiu devagar, e os dois entraram na casa lado a lado, sem pressa, como se aquele instante merecesse durar um pouco mais. Na segunda-feira, Daniel apareceu com uma cartinha dobrada. Dentro, um desenho. 3 figuras de mãos dadas. No centro, ele. De um lado, Gustavo. Do outro, Tainá. Acima deles, escrito com letras tortas, a palavra que ele tinha dito uma vez no jantar, mas agora parecia ter entendido de verdade. Juntos. A primavera chegou com as árvores floridas na rua da mansão. Daniel passou a acordar mais cedo, sempre ansioso para preparar o café da manhã com Tainá. Às vezes, antes mesmo de o sol nascer, ele batia na porta do quartinho dela, pedindo ajuda para separar os ingredientes do bolo ou escolher a música do dia. Gustavo, que sempre fora discreto nas manhãs, começou a aparecer cada vez mais cedo também. Sentava-se na ponta da mesa com a caneca de café, observando em silêncio a harmonia improvisada que havia tomado conta da casa. Aos poucos, a presença de Tainá deixou de ser a de uma funcionária. Ela estava em todos os detalhes, na agenda do dia, no tempero do arroz, no cheiro do sabão da roupa, no cobertor extra deixado no sofá para a noite fria. Daniel já não falava a Tainá, ele dizia a nossa Tainá. Gustavo não corrigia. Certo domingo, o sol invadia a varanda dos fundos com uma luz suave, e Daniel propôs um piquenique de novo, como aquele do mês passado. Mas dessa vez queria fazer tudo sozinho com Tainá. Os lanches, as frutas cortadas, até o suco. Gustavo se ofereceu para ajudar, mas o menino foi direto. Hoje é só eu e ela, pai. O homem riu com o canto da boca e saiu para cuidar do jardim. Passou a tarde aparando as plantas, mas os olhos, vez ou outra, voltavam para os dois sentados no gramado, dividindo um sanduíche de pão de forma e suco de caju em copos de plástico. Quando Tainá olhou para ele e acenou, ele retribuiu com um gesto pequeno, mas cheio de calor. Depois do lanche, Daniel desenhou na parede da varanda com giz colorido. Fez 3 figuras novamente. Ele no meio, segurando a mão de um dinossauro azul de um lado e uma moça de vestido do outro. Ao redor, traços que pareciam corações voando. Tainá tentou não chorar quando viu. Passou a mão pelos cabelos do menino e disse baixinho: "Você é muito especial, sabia?" "Você também", ele respondeu. Mais tarde, enquanto recolhia os brinquedos espalhados pelo gramado, Gustavo se aproximou devagar, com um copo d'água gelada na mão. "Você faz com que tudo pareça mais leve", disse ele, entregando o copo. "Eu só tento deixar o dia mais bonito. Às vezes a gente esquece que é possível." Os dois ficaram em silêncio por um tempo. O céu estava avermelhado, e um vento morno soprava do lado da piscina. Gustavo olhou para ela com os olhos calmos, mas firmes. "Tainá, posso te perguntar uma coisa?" Ela assentiu, esperando o que viria. "Você acha que, se eu não fosse seu patrão, a gente teria se conhecido de outro jeito?" Ela abaixou os olhos, mexendo o copo nas mãos. "Talvez não. Talvez nunca. Mas isso não muda o que está acontecendo." Ele se aproximou mais um passo, com cuidado. "O que está acontecendo?" Ela não soube responder. Naquela noite, Daniel dormiu cedo, exausto do dia cheio. Tainá lavava as últimas panelas quando ouviu uma batida na porta do quartinho nos fundos. Abriu devagar. Era Gustavo. Estava com o rosto sério, mas com a respiração visivelmente nervosa. Levava nas mãos um livro antigo com capa de couro. Era da minha mãe. Ela lia para mim quando eu era pequeno. Achei que talvez você quisesse ler para o Daniel antes de dormir de vez em quando. Ela pegou o livro com cuidado, como se fosse frágil demais. "Obrigada." Os dois ficaram ali, um diante do outro, com o corredor escuro ao redor. Gustavo então falou mais baixo: "Tem dias que eu me pego esperando você chegar. Não pela comida, nem pela casa limpa, mas porque você trouxe de volta alguma coisa que eu achei que tinha perdido." Ela sentiu o chão ceder um pouco. Seu coração batia rápido. "Gustavo, você sabe que, se passar da linha,
Eu não sei se consigo voltar. Ele a olhou com ternura. Eu não quero te machucar, nem te colocar numa posição difícil, mas não consigo mais fingir que o que sinto por você é só admiração. Tainá deu um passo para trás com os olhos marejados. Eu sou só a faxineira da sua casa. Eu durmo num quartinho de serviço. Se um dia você se arrepender, eu não tenho para onde correr. Não tenho rede de proteção, não tenho sobrenome importante. Eu só tenho meu trabalho e o medo de ser descartada. Gustavo se aproximou de novo, mas não tocou nela. Você não é só nada, Tainá. E eu nunca te descartaria. Ela respirou fundo, tentando segurar as emoções que queriam transbordar. Então me dá tempo, porque se isso for verdade, eu preciso sentir que estou segura primeiro. Ele assentiu, respeitando o espaço que ela pedia. Eu espero, o tempo que for. Tainá fechou a porta devagar depois que ele se afastou. Sentou-se na cama e abraçou o livro com força. Lá fora, a casa estava em silêncio. Mas dentro dela, tudo parecia prestes a se mover de novo. Na manhã seguinte, o céu estava carregado, como se soubesse o que estava por vir. Tainá acordou antes do despertador, mas ficou deitada olhando para o teto por longos minutos. Os olhos estavam abertos, mas a mente longe, tentando entender a confusão que crescia dentro do peito. O livro que Gustavo havia deixado ainda estava sobre a mesinha, aberto na primeira página. Ela o tocou com carinho, depois se levantou devagar. Na cozinha, preparou o café em silêncio. Daniel não apareceu como de costume. Nem os passinhos correndo pelo corredor, nem a voz sonolenta pedindo pão de queijo. Gustavo também demorou a descer. Era como se o relógio da casa tivesse mudado de ritmo. Quando ele entrou na sala, vestindo uma camiseta preta e com o cabelo bagunçado, olhou para ela com um misto de cansaço e espera. Ele está no quarto. Disse que está com dor de barriga. Mas acho que ele só sentiu alguma coisa no ar. Tainá fingiu que não entendeu. Serviu o café, ajeitou as xícaras, trocou de assunto. Gustavo não insistiu. Durante o dia, ela continuou com suas tarefas, mas os olhos voltavam o tempo todo para o celular em cima da bancada. Receberam uma mensagem da irmã na noite anterior. A mãe piorou. Está no hospital de novo. Dessa vez não parece coisa simples. O coração dela se dividiu num segundo. A mãe era tudo o que ela tinha lá fora. Era por ela que estava em São Paulo. Por ela que aguentava a saudade, o peso nas costas, o medo de errar. Mas agora tinha também Daniel e Gustavo. E uma casa que já não parecia apenas um lugar de trabalho. Às 5 da tarde, ela estava sentada no jardim, com o celular nas mãos e os olhos fixos no portão. O céu ficou escuro de repente, e uma chuva fina começou a cair. Ela se levantou sem pressa, entrou e foi direto para o quarto. Arrumou sua pequena mala de rodinhas em silêncio. Dobrou o avental azul. Colocou o envelope com os bilhetes de Daniel no fundo e, por último, o livro de capa de couro, que ainda não havia começado a ler. Na porta da cozinha, deixou um bilhete escrito à mão com uma caneta esferográfica vermelha. Palavras simples, mas com o peso do que não cabia no papel. Preciso voltar para a Bahia. A saúde da minha mãe piorou. Obrigada por tudo. Me perdoem. Ela saiu sem fazer barulho. Pegou um táxi na esquina e partiu antes que o céu desabasse de vez. Naquela noite, Gustavo encontrou o bilhete ao lado da cesta de pães. Leu 2 vezes sem acreditar. Depois sentou-se na cadeira imóvel, com o papel tremendo nas mãos. Quando Daniel apareceu, com os olhos inchados e o cabelo bagunçado, perguntou direto: "Cadê a Tainá?" Gustavo hesitou, depois se agachou ao lado do filho. Ela precisou ir embora. A mãe dela está doente. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois começou a gritar. Um grito que veio de dentro, bruto, rasgado. Jogou o prato no chão, empurrou a cadeira, saiu correndo pela sala, tropeçando nos próprios pés. Gustavo tentou alcançá-lo, mas o menino trancou a porta do quarto com força e não respondeu mais.
Naquela madrugada, a casa parecia um túmulo. Nenhum barulho, nenhuma luz acesa. Gustavo sentou-se na poltrona da sala, com a cabeça entre as mãos. Se sentia impotente, vazio, como se tudo o que havia conquistado tivesse escorregado pelos dedos. Quando finalmente adormeceu, já passava das 3 da manhã. Daniel não saiu do quarto no dia seguinte, nem no outro. Recusava comida, ignorava as mensagens deixadas na porta. Gustavo chamou uma médica, depois uma terapeuta. Mas ninguém conseguia chegar perto. O menino voltara para o mundo silencioso de onde Tainá o tinha tirado. Nos dias que seguiram, a casa ficou escura. As plantas começaram a murchar. A louça se acumulava. As roupas ficaram por dobrar. O rádio da cozinha desligado. O cheiro de bolo ausente. E o silêncio. Aquele velho conhecido tomou conta de tudo. Gustavo tentou manter a rotina, mas sentia o peso da ausência em cada canto. Na hora do almoço, pegava um prato a menos. À noite, esperava uma voz suave perguntando se ele queria chá. No quarto de Daniel, encontrava os desenhos guardados numa caixa. 3 figuras de mãos dadas, sempre os mesmos. No final da semana, ao abrir o armário de mantimentos, viu um último bilhete colado com fita adesiva na prateleira. Se a comida tiver gosto de abraço, é porque fui eu que fiz. Era a letra de Tainá. Pequena, firme, carinhosa. Ele fechou o armário sem pegar nada. Foi naquele momento que percebeu que não podia deixá-la ir assim. Não sem lutar. Gustavo passou o fim de semana inteiro trancado no escritório, tentando trabalhar, tentando fingir que a rotina ainda existia. Mas os documentos se acumulavam na mesa sem serem lidos. O telefone tocava e ele deixava cair na caixa postal. Toda vez que olhava pela janela, via o jardim abandonado, com os brinquedos de Daniel largados sob a chuva, como se tivessem sido esquecidos por uma infância cansada. Na segunda-feira, levou o filho ao pediatra, depois a uma nova psicóloga, mas nada mudava. Daniel se recusava a falar, a olhar nos olhos, a comer direito. Dormia mal, acordava chorando no meio da noite, murmurando o nome dela como quem busca abrigo. O menino que começava a florescer diante dos seus olhos agora estava murchando, e Gustavo sabia que não era doença, nem recaída. Era a ausência. Naquela madrugada, sem conseguir dormir, pegou o envelope onde Tainá havia deixado o bilhete de despedida. Reler aquelas palavras fazia o estômago doer. Havia algo nelas que não batia. Lembrou da mensagem que ela tinha recebido no celular dias antes. Tinha visto de relance quando passou pela cozinha. A mãe piorou, hospital. Mas agora, depois de tantas tentativas de contato, nenhuma resposta. Nem ligação, nem mensagem, nada. Era como se ela tivesse sumido de verdade. No dia seguinte, ligou para o número fixo da irmã de Tainá, aquele que estava na ficha de admissão da agência. Quem atendeu foi uma senhora de voz rouca, provavelmente uma vizinha. Ela disse que a mãe de Tainá continuava viva, sim, mas não estava no hospital. Disse que a filha não havia voltado para a Bahia, que ninguém a via desde que tinha saído de São Paulo meses atrás. Gustavo sentiu o coração acelerar. Tainá tinha mentido, ou ao menos tinha escondido a verdade. Mas por quê? Passou o resto do dia ligando em hospitais, cruzando nomes, pesquisando em grupos de WhatsApp da paróquia que ela frequentava. Nada. Já era noite quando teve uma ideia. Foi até o armário onde ela guardava os produtos de limpeza e encontrou no fundo de uma caixa uma folha com anotações feitas a lápis. Rotas de ônibus, nomes de bairros distantes, horários de saída. Um dos papéis tinha o nome de uma empresa de limpeza comercial escrita no topo, junto com o endereço. Brás. No dia seguinte, antes de amanhecer, vestiu uma camisa simples e pegou o carro. O trânsito estava pesado mesmo com o céu cinza e o relógio marcando pouco depois das 6.
Estacionou próximo à avenida indicada no papel e ficou observando o prédio. Era uma construção antiga, com fachada suja e uma placa desgastada. Servlimp, higienização e facilities. Gustavo esperou. Às 7, um grupo de mulheres saiu pelos fundos com baldes, vassouras e panos de chão. Estavam uniformizadas, de rosto cansado e passos apressados. No meio delas, ele viu Tainá. Ela vinha com os cabelos presos de qualquer jeito, usando tênis gastos e carregando um balde nas mãos. Caminhava com a cabeça baixa, olhando para o chão, como se o mundo estivesse pesando demais. Gustavo desceu do carro devagar, sem chamar. Quando ela passou, ele se aproximou com cuidado e falou baixo. Tainá. Ela congelou no mesmo instante. Os ombros tremeram. Demorou alguns segundos até virar o rosto. Quando viu que era ele, seus olhos se encheram d'água, mas ela não chorou, apenas segurou o balde com mais força. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, a voz falhando. Te procurando. Daniel, ele está sofrendo. E eu também. Ela desviou o olhar, olhando para o asfalto molhado. Eu precisava ir embora. Achei que fosse o melhor. Eu me assustei. Gustavo deu um passo mais perto. Por que mentiu? Disse que ia para a Bahia. Porque eu não teria coragem de sair se dissesse a verdade. Você ia tentar me convencer, eu ia ceder. E depois, se você se arrependesse, eu ficaria sem chão. Eu não me arrependo. O que a gente viveu ali dentro não foi uma ilusão. Ela passou a mão no rosto, tentando limpar o suor ou o cansaço. Ou talvez tudo junto. Gustavo, olha para mim. Eu tô limpando o chão de banco agora, dormindo no quarto de uma amiga que mal tem espaço para ela. Voltei para a vida de antes. A diferença é que agora dói muito mais. Porque eu sei o que é ser amada. E sei o que é perder isso. Ele não hesitou, tocou o braço dela com delicadeza. Então volta. Por ele, por mim, por você. A casa tá vazia sem você. Daniel chora teu nome toda noite. Os olhos dela tremiam. E se não der certo? Gustavo segurou firme sua mão. A única coisa que não deu certo foi você ter ido embora. Ela não respondeu, mas não puxou a mão. Ficaram assim, parados na calçada, como dois pedaços quebrados, tentando se juntar de novo. E naquele instante, mesmo sem dizer, ela soube que ainda havia tempo de voltar. Tainá voltou para casa naquela mesma noite. Não levou mala, nem avisou ninguém. Apenas pediu a Gustavo que a deixasse entrar pelo portão dos fundos, como fazia nos primeiros dias. Queria silêncio, queria tempo, queria olhar cada cômodo antes de reaparecer para o mundo. Quando pisou na cozinha, sentiu o cheiro familiar do sabonete de erva doce ainda no ar. A chaleira estava no fogão, o pano de prato dobrado no mesmo lugar. Era como se o tempo tivesse congelado à sua espera. Daniel já estava dormindo. Gustavo a levou até o quarto dele com passos leves. O menino dormia abraçado ao dinossauro azul que ela havia dado de presente meses atrás. Ao lado da cama, um dos desenhos estava preso à parede com fita crepe. 3 figuras, 3 corações. Tainá passou os dedos sobre o papel como quem tenta se lembrar de um cheiro. Ele não deixou ninguém mexer nesse desenho desde que você foi embora, sussurrou Gustavo. Ela assentiu, tentando conter o choro. Na manhã seguinte, Daniel acordou antes do sol. Saiu do quarto com os cabelos emaranhados e os olhos inchados. Quando chegou à cozinha, parou na porta. Ficou ali, parado, sem piscar. Tainá estava de costas, mexendo a massa do pão de queijo. Usava o mesmo avental azul de sempre. E cantarolava baixinho a mesma música que ele ouvia quando ainda não falava com ninguém. Ele não disse nada. Correu. Agarrou a cintura dela com força, enterrando o rosto nas costas. Ela largou a colher de pau e virou-se devagar. O menino não chorava, mas seu abraço dizia tudo. Ela se agachou, o abraçou de volta e ficou ali, por longos minutos, sem dizer palavra alguma. Você voltou, ele sussurrou. Voltei, meu amor. Nos dias que seguiram,
Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. Daniel voltou a sorrir. Passava o dia grudado nela, como se quisesse recuperar o tempo perdido. Dormia melhor, comia sem resistência, falava com leveza. A casa, de novo, ganhou cor. Gustavo, no entanto, andava inquieto. Sabia que Tainá havia voltado, mas não para ele. Ela estava ali por Daniel, por tudo que tinham vivido, por tudo que havia se quebrado, mas ele queria mais. Não era gratidão, nem amizade, nem carinho passageiro, era amor, e ele precisava dizer isso antes que o medo os afastasse de novo. Num sábado de céu limpo, ele a convidou para sair no fim do expediente. Queria conversar, só os dois. Ela hesitou, mas aceitou. Foram andando até uma praça tranquila no bairro, onde crianças brincavam no parquinho e idosos jogavam dominó nas mesinhas de cimento. Sentaram-se num banco sob uma árvore florida. Eu sei que a gente não é igual. Eu sei da diferença de mundos. Mas você é a única pessoa que me devolveu o que eu achava que tinha perdido para sempre. Ela olhou para ele, desconfiada do que viria. Não diz isso por impulso, Gustavo. Eu não tô pronta para cair de novo. Não tô dizendo por impulso. Eu tô dizendo porque, se eu não disser, vou me arrepender pelo resto da vida. Ele então se ajoelhou na frente dela. Não tinha aliança, nem discurso ensaiado. Só os olhos cheios de verdade e as mãos trêmulas. Eu me apaixonei por você desde o primeiro dia que ouvi sua voz acalmando meu filho. Você é forte, é linda, é generosa. Você foi mãe para o meu filho quando ele mais precisou. Foi paz para mim quando tudo que eu conhecia era desespero. E se você aceitar, eu quero que seja minha esposa. Tainá levou as mãos à boca, sem acreditar. Alguns passantes pararam para olhar. Um senhor sorriu do banco ao lado. Uma criança apontou e disse: "Olha, mãe, o moço está pedindo a moça em casamento." Ela não conseguia falar, só chorava. Os olhos fechados, a respiração entrecortada. Eu não tenho certeza de nada, Gustavo. Eu não sei ser esposa de ninguém. Eu não sei viver num mundo que nunca foi feito para mim. Mas você soube entrar no meu mundo sem pedir licença. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ela o puxou pelo braço, fazendo com que ele se levantasse. O abraço foi apertado, longo, necessário. No peito dela, o coração batia tão alto que ele podia ouvir. Eu aceito, mas do meu jeito, no meu tempo, sem pressa, sem vitrine, só nós três. Só nós três, ele repetiu. Naquela noite, Daniel dormiu entre os dois, abraçado a um travesseiro no formato de coração. E quando Gustavo apagou a luz do quarto, Tainá virou-se para ele e sussurrou: "Eu nunca mais vou embora." 6 meses se passaram desde aquela noite na praça. A casa no Morumbi agora parecia outra. O jardim estava sempre florido. O portão raramente fechava por completo, como se anunciasse que ali morava gente de alma aberta. O rádio da cozinha tocava diariamente, e o cheiro de bolo, café e pão de queijo era parte da rotina, como a luz do sol entrando pela janela da sala. Daniel agora frequentava a escola todos os dias, acompanhado por uma professora de apoio. Já não se escondia dos colegas, nem evitava conversas. Falava pouco, mas quando falava, dizia com clareza. Tainá continuava a acompanhá-lo de perto, preparando a lancheira com carinho, colando bilhetes dentro do caderno com recados como "Vai dar tudo certo" ou "Estou te esperando com abraço quentinho." Gustavo mudara também, não apenas no jeito de se vestir ou de sorrir, mas na maneira como ocupava os espaços da casa. Voltou a tocar piano, atividade que havia abandonado após o abandono da ex-mulher. Aos domingos, sentava no canto da sala e dedilhava melodias suaves, enquanto Tainá regava as plantas e Daniel desenhava no chão. A mansão havia deixado de ser apenas uma casa grande. Agora era lar. O quartinho dos fundos fora reformado. Virou um ateliê improvisado para Tainá, onde ela costurava, bordava, lia, escrevia. Gustavo insistiu para que ela dormisse no quarto principal, ao lado dele. Ela recusou no início,
mas aos poucos foi permitindo que a distância entre os dois fosse desaparecendo sem pressa. Agora dividiam o mesmo quarto, os mesmos silêncios noturnos e os planos para o dia seguinte. O casamento, como tudo entre eles, não veio com alarde. Sem festas grandiosas, sem vestidos luxuosos, sem convites de papel. Só um altar improvisado no jardim da casa, decorado com flores plantadas por Daniel e Tainá semanas antes. O menino insistiu em ser o responsável por levar as alianças, usando um terno, um número maior do que o ideal, que insistia em escorregar dos ombros. No grande dia, Tainá usava um vestido simples, branco de alcinhas, que ela mesma ajustou. Os cabelos presos com uma fita azul, a mesma que usava no primeiro dia de trabalho naquela casa. Daniel a conduziu até o altar com passos curtos e sorriso largo. Quando chegaram, entregou as alianças com as mãos trêmulas. Depois correu para abraçar os dois ao mesmo tempo. Foi difícil conter a emoção. Gustavo falou poucas palavras. Disse que tinha perdido tudo antes de conhecê-la e que, ao abrir a porta para ela meses atrás, o que parecia uma contratação havia sido, na verdade, o reencontro com a vida. Tainá não conseguiu conter as lágrimas. Disse que nunca imaginou estar ali, diante de alguém como ele, com um menino tão especial ao lado. Que aquele amor tinha sido construído tijolo por tijolo, dia por dia, no chão da cozinha, no tapete da sala, no quintal ao entardecer. O juiz de paz, um senhor simpático que trabalhava na praça do bairro, oficializou a união com delicadeza. Ao final, não houve fogos, nem gritos, nem música alta. Só um beijo demorado, um abraço coletivo e uma emoção silenciosa que preencheu o ar como perfume leve. Depois da cerimônia, Daniel entregou aos dois um presente que havia preparado sozinho com a ajuda da professora. Um álbum feito à mão com fotos, desenhos e frases que contavam a história deles. Na capa, ele escreveu com caneta vermelha: Família de verdade. O jantar foi na varanda, com luzes penduradas entre os galhos das árvores e velas acesas sobre a mesa. Comeram lasanha, arroz de forno e bolo de cenoura, tudo preparado por Tainá com a ajuda das vizinhas. Os risos ecoavam pelo quintal, as crianças corriam descalças pela grama e os adultos brindavam com suco natural em taças de vidro. Mais tarde, quando as luzes já estavam baixas e a maioria dos convidados havia ido embora, Gustavo dançou com Tainá ao som de uma música suave que saía do rádio da sala. Daniel, já sonolento, assistia tudo deitado no colo de uma das tias. Aquela imagem ficaria gravada para sempre na memória de todos. O homem que um dia foi tomado pelo silêncio, a mulher que chegou para limpar a casa e acabou limpando feridas, e o menino que havia redescoberto as palavras através do afeto. Naquela noite, antes de dormir, Daniel escreveu no caderno azul: Hoje eu fui o mais feliz da minha vida. Minha mãe voltou, meu pai sorri, eu falo e a gente dança. Tainá leu as palavras em silêncio, com o coração em festa. Eles não tinham o sobrenome igual, nem vieram do mesmo mundo, mas estavam juntos, completos, recomeçados, e às vezes é só disso que a vida precisa. E se essa história também tocou o seu coração, não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui, cada história é um abraço para quem acredita que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados.